a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferecê-lo ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperais aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo andado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do seu holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse ao seu pai: meu pai, responde Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegando ao lugar em que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Só até aqui, amém? Nessa palavra ela fala muito ao meu coração. Se a gente começar a ler Gênesis a partir do 12, ali onde Jesus fala com Abraão, que o nome dele na verdade não era Abraão, o nome dele era Abrão, né, ali no começo, que Deus lhe daria um filho da promessa. E ali ele e a sua esposa Saraí, né, ele não acreditou muito, vamos dizer que no começo ele não teve muita fé, por ele ser não era um homem, vamos dizer que não muita fé nos dias de hoje. Ele não creu, pela sua esposa já ter muitas e muitas idades, e ali continuando, ali Isaque nasceu, depois de alguns longos anos aconteceram várias coisas, né, e ali Deus acabou colocando Abraão, fazendo uma prova com ele, né, pedindo para ele levar o seu filho para um holocausto, onde ali ele seria sacrificado. E ali, vamos dizer no nosso pensamento, que Abraão pode ter pensado às vezes que a promessa que Deus tinha para a vida dele tinha se acabado, que as promessas que Deus tinha pela vida dele tinham se frustrado. Mas não se frustrou, porque a partir do momento que ele acreditou e confiou no Senhor e mostrou a sua fé e o seu verdadeiro sentimento, o que ele tinha de verdade dentro, jamais que Deus conhecia o que ele tinha por dentro, mas quando ele colocou a prova, Jesus falou: não, filho, não é isso que eu quero que tu faças, podes confiar em mim. E ele confiou no Senhor, subiu para o holocausto, e ali ele foi colocar o seu filho, né, e desceu um anjo e falou para ele: não faça isso. Então, às vezes, que a gente precisa entender que por mais que esteja tudo difícil, por mais que a gente não esteja conseguindo, vamos dizer que a promessa está de pé. Por mais que tudo tenha frustrado, hoje eu não tive um dia bom, hoje eu não estou bem, não, que não sei o que lá, Deus me falou muitos anos atrás que eu tinha uma promessa, até hoje não se cumpriu. Então, sabe de uma coisa? Vou parar. Eu falo isso por mim, porque, como o Mateus disse, né, durante as outras segunda-feira, que a gente vamos dizer, de berço evangélico. Eu nasci praticamente na igreja, e ali Deus tinha uma promessa na minha vida desde os meus 5 anos, que Deus tinha uma promessa na minha vida que eu seria um levita da casa do Senhor e estaria pregando. E eu passei muitos anos na minha vida, eu me mudei, eu morava em Guarulhos e vim pra cá. E quando eu cheguei aqui em Mogi, ali em torno com os meus 10 anos, mais ou menos, eu já sabia desde pequenininho o que era certo e o que era errado. E eu acabei indo pro lado errado. Eu escolhi com os meus 10 anos ir pro lado errado. E ali Deus, vamos dizer que Deus me testou, que foi quando Deus tirou o meu melhor amigo, meu irmão. O meu irmão que sofreu um acidente de carro. E ali foi quando Deus me testou.
Deus falou assim para mim: filho, eu sou o teu socorro, presente na angústia, podes confiar em mim. E eu não confiei no Senhor. E ele, quando Deus tirou o meu irmão veio a falecer no acidente de carro, eu parei e pensei, eu falei, a promessa não está de pé. Como a promessa está de pé? Se o que Deus falou para mim, que a minha promessa estaria de pé, e por eu não fazer as coisas, vamos dizer, certas, está indo pelo caminho errado, Jesus tirou meu irmão. Eu me sentia culpado. Eu pensava, não, às vezes isso foi eu. Às vezes, será que por causa de mim que Jesus tirou meu irmão? Não. Deus falou assim: ei, filho, a promessa está de pé. Eu falei: não, a promessa não está de pé. E ali eu comecei a me envolver com os meus primos que não eram evangélicos. Hoje em dia eles são, pela graça do Senhor Jesus. E ali eu comecei a me envolver com eles e saí literalmente dos caminhos do Senhor. E ali Deus, vamos falar que Deus enviou uma pessoa, uma moça, para falar comigo. Ela saiu de São Paulo, ela falou que veio da zona sul de São Paulo, e ela veio só para falar comigo na casa da irmã dela, que eu era vizinho. Ela chegou em mim e falou assim: ei, Deus me mandou aqui para falar para você que a promessa está de pé. Por mais que as coisas sejam difíceis, creia que eu sou o teu Deus. E ali foi num momento difícil na minha vida, que eu perdi meu irmão. E ali também eu acabei me acidentando, tive um acidente, acabei quebrando o braço, coloquei pino. E ali eu peguei e falei assim: Senhor, se a promessa está de pé, eu quero ver o teu agir na minha vida. E ali foi quando eu se voltei ao Senhor e comecei a pedir para Ele. Falei: Senhor, se Tu és comigo, eu necessito ver você. Eu necessito ver a Tua glória. Não ver você, mas ver a Tua glória. E ali eu comecei a buscar o Senhor, comecei a pedir muito ao Senhor. E ali que eu fui voltando para os caminhos do Senhor. E ali a promessa não tinha se cumprido. Eu peguei e falei: Senhor, eu preciso que a Tua promessa se cumpra. Aí Deus falou assim: calma, filho, ainda não é o tempo. E ali, de tanto eu pedir, eu comecei a fazer o meu tempo da promessa. E às vezes nós acabamos fazendo isso. A gente acaba querendo no nosso tempo, não no tempo de Deus. E eu comecei a fazer isso. Eu congregava no ministério, onde eu era líder dos jovens, em torno de meus 13, 14 anos. E ali eu comecei a me prontificar para pregar, comecei a me prontificar para louvar, só que eu não tinha o tanto entendimento que eu posso ter hoje em dia. E ali eu pedia muito para Deus. Eu falava: Deus, esse é o meu momento. Esse é o meu momento. E eu comecei a correr atrás da minha promessa, só que da maneira errada, porque não era o tempo. E eu comecei ali a pedir para Deus, não era o tempo. E eu comecei a ser por mim, por eu carne, eu homem. Comecei a ser por mim. E ali passou algum tempo. Aí eu tive meus 15 anos. Peguei e me afastei da casa do Senhor. Fiquei um mês fora da casa do Senhor. Fiquei muito longo, viu, pra mim. Fiquei um mês só. Que foi o mês da minha aprovação. Eu falo mês da minha aprovação porque, não sei se muitos aqui percebeu, mas eu manco de uma perna e tenho um problema nessa perna. Por quê? Porque quando Deus quer a gente, Jesus pega a gente e amassa. Não tô aqui pra colocar medo de ninguém não, viu? Mas Deus amassa mesmo, viu? Falo isso por mim. Porque com apenas mais ou menos um mês e meio, eu comecei a ter um problema na perna. E ali eu comecei a ter um problema na perna e não sabia o porquê. E ali Jesus pegou e falou assim: ei, que essa é a hora de eu te moldar. Aí eu falei: ah, Senhor, misericórdia, quero isso não. Aí fui no médico, o médico virou pra mim e falou assim: eu acho que você tá com a bacia quebrada. Aí eu falei: oxe, eu não caí. Peguei, fui fazer um monte de exame, descobri porque quem me conhece de uns 2 anos atrás, 2 anos, viu que eu era um anão. Todo mundo virava pra mim e falava: você vai ser um anão. Aí eu falava: Senhor, tá repreendido, quero ser anão, não. Aí eu cresci muito rápido. Você olha pra mim e fala assim: você é pequeno. Mas eu era menor ainda. Aí Jesus pegou e falou assim comigo: eis que eu tô te moldando novamente. Peguei e tive que fazer uma cirurgia porque o fêmur não cresceu. E ali eu coloquei 3 fios na perna e fiquei exatamente 1 ano e 2 meses na cama sendo moldado por Deus. Então, não tô aqui para botar medo em ninguém não, mas tô aqui para falar
que quando os planos de Deus chegam, quando Deus fala, esse é o momento, Ele faz. E ali, passando esses 8 meses, fiz a segunda cirurgia, e ali Deus pegou e falou assim, eis que eu estou terminando de te moldar para te levantar. E ali, o meu pai tem um ministério que é do lado da minha casa, e ali eu comecei a louvar, passando o microfone por dentro da janela. Deus falou assim, louva mesmo em cima da cama, porque eu não andava, eu não sentava, banho na cama, tudo na cama. Isso faz exatamente 6 meses atrás. Você olha pra mim e fala, não acredito, é 6 meses atrás, não andava, não sentava, banho na cama, tudo na cama. E ali continuei, comecei a louvar, comecei a fazer as coisas em cima da cama. E ali o médico falou assim, você pode começar a fisioterapia, mas eu dou de 6 meses a 1 ano para você voltar a andar. Deus pegou e falou, Deus enviou um profeta lá para pregar e falou assim, eis que a promessa está de pé para aquele irmãozinho que está do outro lado da janela cantando. Eu falei, eu recebo. Irmãos, quando Deus faz, Deus faz. Em 2 meses eu voltei a andar, eu voltei a sentar, voltei a fazer tudo que eu não fazia. E o médico falou que não me dava menos de 6 meses. Então, quando Jesus fala que a promessa está de pé, está de pé. Quando Jesus fala, é o tempo, é o tempo. E agora nós estamos no tempo da gente acreditar na nossa promessa. Porque às vezes a gente acaba desistindo. A gente fala, não, Deus me prometeu, quantos anos atrás? Deus me prometeu a promessa, há 12 anos atrás. Então, às vezes a gente tenta fazer pela gente. E Deus está falando, eis que essa agora é o tempo da promessa. É o tempo da gente fazer a vontade do Senhor. É o tempo da gente começar a buscar almas para o Senhor. Eu fico tão feliz quando eu chego e tem bastante jovens aqui. E eu fico falando no meu coração, nossa Senhor, muito obrigado. Porque eu sinto muito orgulho do Mateus. Eu falo isso para ele praticamente todos os dias. Eu tenho muito orgulho da pessoa que ele vem se formando, da pessoa que ele é. Eu tenho muito orgulho dele. Eu falo isso para ele praticamente todos os dias. Por quê? Porque ele foi uma das pessoas que me ajudou. Agora, quando eu estou voltando, faz 6 meses que eu estou voltando a andar. E ele foi uma das pessoas que mais me deu segurança. Ele foi a pessoa que me mandava mensagem falando assim, ei, eu acredito no seu ministério. E isso foi muito forte dentro de mim. Porque hoje em dia é muito difícil ter uma pessoa que fica mandando uma mensagem para você falando assim, eu acredito em você, eu confio em você. Porque hoje em dia nós estamos num mundo que todo mundo nos julga. Todo mundo olha a gente pela aparência e acaba nos julgando. Mas não sabe o propósito que a gente tem com Deus. Não sabe o propósito que você tem com Deus. O povo não sabe o que Deus tem com vocês. Mas o que Deus tem com vocês, jovens, é uma coisa muito grande. É uma coisa linda. Mas a gente precisamos começar a buscar mais a Deus. Ter mais propósito com Deus. Pedir para Deus que a promessa dele venha se cumprir no tempo dele. Mas que ele venha usar a nossa vida da maneira que ele quiser. Porque às vezes eu não queria deixar que Deus usasse a minha vida. Às vezes eu não queria deixar. E Deus falou assim, não é do seu jeito, é do meu jeito. Então quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Não sei o que vem acontecendo na vida de vocês. Mas uma coisa que eu falo para vocês, a promessa ainda está de pé. Por mais difícil que esteja, por mais doloroso que esteja, a promessa está de pé. Você pode até pensar em desistir, mas Deus fala assim, ei, não desista. Porque nessa prova eu venho com a solução. Então não desista dos seus sonhos. Eu tenho um sonho muito grande, que um dos meus maiores sonhos era poder pregar e trabalhar com jovens. Um dos meus maiores sonhos era poder fazer isso. E Deus falou que tinha uma promessa na minha vida. Só que a promessa que Deus tinha na minha vida não era essa, Deus está pregando para jovem. A promessa que Deus tinha na minha vida era para eu estar pregando para muitos grandes. E Deus falou, e eu falei assim, não, Senhor, eu quero trabalhar com jovens. Eu sei que a tua promessa é tua, mas eu gosto de trabalhar com jovens. Eu gosto de edificar a vida de jovens. E pela graça do Senhor Jesus eu venho edificando. Os meus primos, eu que trouxe eles para a casa do Senhor Jesus. Então, isso não é para agradecer eu, mas sim o nome do Senhor Jesus. E eu creio que muitos aqui também têm vontade de trazer jovens para a casa do Senhor. Por mais que seja família, amigos, irmãos. Então tenha fé que Deus tem um propósito para isso.
Eu sei que pode estar difícil, pelo menos nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Não podemos visitar muitas pessoas, não podemos estar saindo de casa. Ei, mas faça a obra do Senhor dentro do teu lar. Comece pelos seus vizinhos. Comece pelos seus amigos próximos que você vê. Comece para quem está do seu lado, dentro da tua casa. Porque muitos acham que fazer é só do lado de fora. Não. Até para o seu vizinho você pode estar fazendo o agir de Deus. Se você virar para o seu vizinho e falar, Jesus te ama, imagina como pode mudar a vida de uma pessoa. Eu aprendi isso, falando para as pessoas que vivem ao meu redor, os meus vizinhos andando pela rua. Eu falo, Jesus te ama. E pela graça do Senhor Jesus, Deus vem edificando vidas com esse Jesus te ama. Muitos pensam, só falar Jesus te ama não acontece nada, mas acontece. Acontece porque quando eu estava lá no hospital, que eu terminei de fazer a cirurgia, entrou um doutor lá que ele era evangélico. Ele pegou, virou para mim e falou assim, Jesus te ama. E era no momento que eu desacreditava, porque eu falei, se Jesus me ama, então por que ele me deixou nessa cama? Por que ele me deixou aqui, sendo que eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada? E Jesus falou assim para mim em sonho, eis que eu te levanto, porque eu tenho uma promessa na tua vida. E Jesus fala nessa noite, eis que eu te levanto, não sei onde você está, não sei se é sentimental, não sei se é carnal, mas Deus manda falar assim, eis que eu te levanto para fazer coisas novas. Só basta você crer e confiar em mim, que eu te levanto nessa noite, porque eu sou fiel para cumprir. O que Jesus pede da gente é que a gente venha orar mais, buscar mais, se entregar para Ele de verdade. Porque muitos estão aqui dentro na casa do Senhor Jesus, digo em geral nas igrejas, e não estão se entregando para Jesus. Não estão abrindo o seu coração e espírito em verdade para Deus. Muitas vezes a gente canta, vem fazer morada. E a gente não quer que Jesus faça morada. A gente só canta da boca para fora. E nós temos que começar a aprender que nós temos que abrir o nosso coração para Jesus fazer morada. Porque a partir do momento que Jesus faz a morada, Ele faz a promessa. E quando Jesus faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo que dure, mas Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Então, por mais que esteja difícil, complicado, Jesus Ele tem uma promessa. Continuando aqui na história de Abraão, do caráter de Abraão, ele era um homem que ele pecava, errava, como todos nós erramos e pecamos, mas Jesus teve compaixão dele e deu uma promessa para a vida dele. E às vezes a gente pensa, por a gente ser falho, por a gente errar todos os dias, que às vezes Jesus esqueceu da gente, que às vezes a promessa não vai se cumprir, que às vezes nada na nossa vida vai dar certo. Mas eu estou aqui para profetizar que a partir de hoje, tudo na vida de vocês vai dar certo. Que a partir de hoje, todos os seus sonhos vão se realizar. Não importa o tempo que demore, mas vão se realizar. Só basta crer e ter fé. Aleluia. Seguindo mais para frente, a gente continuar lá em Gênesis, ali Deus mudou o nome de Abraão e de Saraí, que foi para Sara e Abraão, que era Abrão. E ali Abraão veio a falecer, a sua esposa primeiro, e depois Abraão veio a falecer, e Deus continuou o propósito e a promessa na vida do Isaac. Promessa na vida do Isaac. E ali, seguindo mais para frente, Deus começou a abençoar a vida de Isaac. E muitos começaram a ter de inveja de Isaac, porque Deus começou a abençoar ele grandemente pela vida que o pai dele levava. E ali, continuando mais para frente, Isaac se casou com Rebeca. Ele conheceu Rebeca, depois se casaram, e aí eles constituíram uma família. E ali mais em diante continua a história. Uma coisa que eu estou aqui para falar para vocês: ei, creia, porque o que Deus fez na vida de Isaac, Deus pode fazer na nossa vida. Eu falo isso na parte espiritual. Deus pode fazer isso na nossa vida espiritual. Deus pode acrescentar muitas mais coisas na nossa vida espiritual. Deus pode nos mostrar mais coisas na nossa vida espiritual. Só basta a gente querer. Só basta a gente ter um ato de fé, que foi o que Abraão teve. Foi um ato de fé com o Senhor. Ele creu que Jesus tinha uma promessa, um filho da promessa. Depois ele creu que Jesus sabia o que estava fazendo, mandando ele para aquele monte. Ele creu.
e teve um ato de fé, que foi levar o filho dele. Fico perguntando muito hoje em dia, será que a gente fazia isso com o nosso filho? Se nós tivéssemos um filho? Você levaria o seu filho para você fazer dele como se fosse um cordeiro? Muitas vezes não. Eu falo por mim, será que eu fazia isso? Então às vezes nós precisamos ter um ato de fé na casa do Senhor Jesus. Porque às vezes Jesus só quer que a gente tenha isso aqui de fé, um ato de fé. Qualquer coisa que você faça para Ele, Jesus pode mudar. Deus pode mudar a vida, Deus pode mudar a família, Deus pode mudar tudo. Só basta você ter um ato de fé. Nesta noite Jesus fala, tenha um ato de fé. Ore, abrindo o coração e falando para mim vir fazer morada de verdade. Não apenas cantando. Porque o que eu quero é coisas maiores, é coisas melhores. O melhor está por vir. Só basta você querer, crer na promessa do Senhor e abrir o seu coração e espírito em verdade. Uma coisa que Jesus fala muito comigo, abra o coração. Tem um louvor que eu estava falando agora com a Karen, que eu não sei cantar esse louvor. Eu não conheço ele muito bem. E eu falei pra Karen assim que eu queria muito louvar esse louvor, que eu queria muito que cantasse esse louvor. Vou até estar pedindo pro Mateuzinho aqui louvar esse louvor junto com a Karen. E eu quero que você que tenha fé, aleluia, venha aqui na frente para receber uma oração do alto do Senhor. Porque Deus manda falar assim, ei, os sonhos vai se realizar. Só basta um alto de fé. Então rasgue o seu coração nesse louvor. E peça para o Senhor vir fazer morada dentro do seu coração. Então você que crê que Jesus tem um ato de fé na sua vida, vem aqui na frente para receber essa oração. E creia que o melhor está por vir na sua vida, como Jesus está fazendo na nossa vida. Amém? Se coloque de pé. Você que crê que as promessas do Senhor vai se cumprir, que os seus sonhos vão se realizar, vem aqui na frente para a gente fazer uma oração. Todos que creem, amém?